Numa noite de desespero, dopada e traída, Sofia Silva só pediu ajuda. O homem que a salvou não era um príncipe. Era Hugo Costa, o misterioso e temido Senhor Nove, o chefe de um império e o líder de uma família mafiosa. Aquela noite não deixou apenas uma memória confusa, mas um segredo que mudaria tudo. Ela estava grávida de quádruplos. E o pai não era seu namorado inútil, mas o tio-avô dele, um homem que não sabia amar, mas que mataria para proteger o que era seu. Sofia não sabia, mas ela estava prestes a trocar uma vida de humilhação por uma guerra pelo poder, onde seu ventre carregava o único legado que importava. A vida de Sofia era um inferno silencioso. Seu namorado, Rui Santos, a tratava como uma empregada, forçando-a a usar o pouco dinheiro que tinha para comprar comida para ele e sua amante, Inês. Naquela mesma noite, enquanto ele a humilhava, a família de Sofia a tratava como lixo. Sua madrasta e seu pai presenteavam sua meia-irmã com vestidos caros para a festa de formatura, enquanto a ela era jogado um vestido rasgado. A humilhação era sua rotina, mas enjoos constantes a levaram a um hospital, onde a verdade explodiu em seu rosto. Grávida, de quádruplos. O choque era absoluto. A noite que ela pensava ser um sonho febril tinha sido real. O homem misterioso com a marca de nascença no abdômen era real. A festa de formatura na mansão de Rui era para ser a noite de sua vingança pessoal. Ele planejava drogá-la e entregá-la para que ela deixasse de ser puritana. O plano estava em andamento. A droga já estava em seu vinho. Mas quando o efeito começou a tomar conta de seu corpo, o pânico a fez correr. Em sua fuga desesperada, ela esbarra no único homem que todos temiam, Hugo Costa, o padrinho de Rui, que estava ali para observar os negócios da família. Fui drogada. Me ajude, por favor. Ela implora. O reconhecimento nos olhos dele é imediato. Aquela era a mulher da noite que o assombrava. Rui, furioso por seu plano ter sido interrompido, confronta os dois. E é aí que Sofia, em um ato de desespero, joga a bomba. Eu o conheço. Nós dormimos juntos. Ele tem uma marca de nascença no abdômen. O salão inteiro congela. Para provar a loucura dela, Hugo, com uma frieza calculista, abre a camisa. A marca de nascença estava lá. O escândalo explode. Rui não foi apenas traído. Ele foi traído com seu próprio tio-avô, o chefe da família. Hugo Costa, o homem que não tolerava mulheres perto dele, agora estava publicamente ligado a uma estudante. Ele a arrasta para fora, não com raiva, mas com uma possessividade fria. Você acabou de me chamar de querido e agora me descarta? Ele diz, a voz baixa e perigosa. No carro, ele a confronta com a verdade que já sabia. Você está grávida, de quádruplos, e eles são meus. Ele a proíbe de voltar para casa, oferecendo um cartão com uma quantia absurda de dinheiro como compensação, afirmando que não tem planos de se casar. Sofia, orgulhosa e assustada, recusa. Ela não queria seu dinheiro, queria distância. Mas o perigo já havia sido farejado. Rui, ao descobrir que a herança bilionária que receberia de sua avó dependia do fato de Hugo não ter filhos, entra em pânico. A existência daquelas 4 crianças era uma ameaça direta à sua fortuna. Ele não podia permitir que nascessem. A primeira tentativa de assassinato é brutal e direta. Enquanto Sofia caminha, um carro em alta velocidade avança sobre ela. O som de pneus cantando, o grito abafado. Mas no último segundo, outro carro, um sedã preto blindado, surge do nada e se choca contra o agressor, agindo como um escudo. De dentro, saem os homens de Hugo. Ele já sabia que ela seria um alvo. A ordem era clara: protegê-la a qualquer custo. O recado foi enviado. Sofia Silva era intocável. Hugo a leva para o hospital,
onde a matriarca da família, a avó de Rui, aparece. Ela não vê Sofia como uma intrusa, mas como um milagre. Você é a grande heroína da nossa família Costa, ela declara, para o horror de Rui e sua mãe. A existência dos herdeiros mudava todo o jogo de poder. Hugo, percebendo que a casa dela não era mais segura, toma a decisão final. A partir de hoje, você mora na minha casa. Ele não estava pedindo, estava informando. Ela não era mais uma estudante qualquer. Era a mãe de seus filhos, um tesouro da família Costa que ele protegeria com ferro e fogo. Ao entrar na mansão luxuosa, ela percebe que sua vida de pobreza e humilhação acabou, mas uma nova vida, cheia de perigos dourados e sob o olhar vigilante do homem mais poderoso da cidade, estava apenas começando. A mansão Costa não era uma casa, era uma fortaleza de mármore e silêncio. Sofia é levada a um quarto que parecia maior que todo o seu antigo apartamento. Hugo a segue, fechando a porta atrás de si. A tensão era palpável. Você já terminou com Rui? Ele pergunta, a voz fria. Daqui para frente, não precisa mais me chamar de tio. Sofia, ainda se recuperando do turbilhão de eventos, o desafia. Então, como devo te chamar, velho? Um brilho perigoso surge nos olhos dele, uma mistura de irritação e diversão. Meu nome é Hugo Costa. Ele se aproxima, o poder emanando de cada poro. Ninguém mais vai ousar te intimidar. Ninguém. Ele a deixa sozinha, com o eco daquela promessa e a certeza de que havia trocado uma jaula por outra, ainda que dourada. A paz, no entanto, dura pouco. Rui e sua mãe, Isabel, invadem a mansão, furiosos com a nova arrumação de poder. Tio, você não pensa que ela vai conseguir dar à luz a 4 monstrinhos, né? Isabel provoca. Hugo permanece impassível. O médico examinou. 2 meninos e 2 meninas, todos saudáveis. Rui, com o rosto marcado pelo desprezo, se vira para Sofia. Não se alegre antes da hora. Se esses seus 4 filhos vão nascer mesmo, ainda não é certo. A ameaça velada faz o sangue de Hugo ferver. Ele dá um passo à frente e a temperatura da sala parece cair 10 graus. Se você ousar fazer qualquer sujeira de novo, eu te esmago vivo. O perigo agora vinha de dentro. Numa manhã, enquanto Sofia descia a grande escadaria de mármore, seu pé escorrega em uma poça de óleo de polimento, deixada ali propositalmente. Ela grita, o corpo se desequilibrando, o pânico pela vida de seus filhos paralisando-a. Mas antes que atinja o chão, braços de aço a envolvem. Hugo a segura, o corpo dele contra o dela, o coração dela batendo descontrolado contra o peito dele. Já apalpou o suficiente? Ela sussurra, mais por reflexo do que por raiva. Ele a levanta com uma facilidade assustadora, os olhos queimando de fúria. Não por ela, mas pelo atentado. Parece que alguém queria fazer mal a ela, diz um de seus seguranças. Hugo não precisava de confirmação. Ele sabia exatamente quem estava por trás daquilo. Aquele incidente quebra uma barreira entre eles. Naquela noite, ele a observa dormir. A vulnerabilidade dela, mexendo com algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Ele não era apenas um protetor por obrigação. Ele estava se tornando o guardião dela por instinto. Quem ousar tocar no que é meu, vai morrer. Ele sussurra para o quarto vazio. E pela primeira vez, a palavra minha não soava como propriedade, mas como um juramento. Chega a hora do acerto de contas. Hugo manda seu braço direito, Miguel, trazer Rui Santos para o local de punição. Um armazém sombrio nos confins de suas propriedades. Rui, arrogante até o fim, não entende a gravidade da situação, até ver o rosto de Hugo emergir das sombras. Senhor 9, ele gagueja, o título que todos usavam para se referir ao chefe da máfia. Em que eu ofendi o senhor? Hugo sorri, um sorriso sem calor. Quem se atreve a tocar na minha gente, morre.
Sofia Silva é a minha gente. O terror se instala no rosto de Rui. Hugo faz um sinal e a punição começa. Não com armas, mas com as próprias mãos. Ele ordena que Rui se esbofeteie 100 vezes. Se faltar uma, eu te corto. O som dos tapas ecoa pelo armazém. Uma melodia brutal que servia de aviso para todos. A mulher do chefe era sagrada. De volta à mansão, Sofia, alheia à punição de Rui, encontra um novo desafio. A família Costa se reúne para discutir o futuro do império. Rui, com o rosto inchado e roxo, mal consegue falar. Sua mãe, Isabel, assume a frente. Hugo, essa criança pode nem ser sua. Os bilhões da família Costa devem ser passados para o nosso Rui. Sofia, que antes teria se encolhido, agora se levanta. Impulsionada por um instinto maternal feroz, ela os enfrenta. Eu estou grávida de quádruplos. Leite em pó não é de graça. Dar todos os bens para vocês? Como tem coragem? Hugo a observa, um orgulho inesperado surgindo em seu peito. Ela não era mais uma vítima. Ela estava se tornando uma rainha, lutando por seu território e por seus herdeiros. A guerra pela herança estava declarada. E Sofia, com o apoio do homem mais perigoso da cidade, estava pronta para lutar. A vida na mansão se torna uma rotina estranha de luxo e vigilância. Mas Sofia se recusa a ser uma prisioneira dourada. Ela quer sua própria vida, sua própria carreira. Ela consegue um estágio no Grupo Real, a maior empresa da cidade, sem saber que o misterioso dono, o lendário Senhor Nove, era o mesmo homem que dormia no quarto ao lado do seu. No seu primeiro dia, ela é recebida com hostilidade pela gerente, Luia, que a vê como uma ameaça e a sobrecarrega com um volume de trabalho impossível, planejando humilhá-la e forçar sua demissão. É então que um novo estagiário aparece. Um homem charmoso e misterioso que usa uma máscara, alegando ter uma condição de pele. Ele se oferece para ajudar Sofia, afirmando ser um amigo de Hugo Costa. Juntos, eles trabalham noite adentro, e pela primeira vez, Sofia se conecta com alguém em um nível de igualdade. Ele é gentil, inteligente e a trata com um respeito que ela nunca conheceu. Ela se vê rindo, compartilhando sonhos, sem saber que por trás daquela máscara estava o próprio Hugo, testando-a, protegendo-a e se apaixonando por uma nova faceta dela. A mulher competente e resiliente que brilhava por conta própria. A farsa atinge o clímax quando Luia tenta roubar o crédito pelo projeto de Sofia. O estagiário a desmascara na frente de todos, revelando que a assinatura no projeto era de Sofia. Ele demite Luia e suas cúmplices no local, deixando todos em choque. Quem você pensa que é? Gritam. Ele retira a máscara. O silêncio é ensurdecedor. Hugo Costa, o Senhor Nove, era o dono de tudo. Sofia fica paralisada, a traição e a revelação a atingindo como um raio. Mas um perigo muito maior estava para chegar. Uma mulher chamada Maria Mendes surge, acompanhada da irmã de Hugo, exigindo uma audiência. Ela alega ser a garotinha que salvou a vida de Hugo no acidente de carro que matou seu pai, anos atrás. A prova, uma marca de nascença idêntica à de Hugo. Para ele, aquela marca era um símbolo sagrado, a única conexão com a pessoa que o salvou das chamas. A chegada de Maria abala a fundação de seu mundo. Ele tinha uma dívida de vida com ela. Sofia, vendo a hesitação nos olhos de Hugo, sente um calafrio. Ela não era mais a única mulher com um direito sobre ele. Maria é convidada a ficar na mansão, e a guerra psicológica começa. Ela se faz de vítima, doce e frágil, mas seus olhos para Sofia são cheios de veneno. Você só o conheceu antes de mim. Ela sussurra quando estão sozinhas. Espere até ele descobrir quem você realmente é. Sofia, agora mais forte, não recua. Confio no amor dele. E você
Não tem medo de pagar pelo que está fazendo? A mansão se torna um campo de batalha silencioso, com Hugo no centro, dividido entre o amor que sentia por Sofia e a dívida de honra que tinha com Maria. Maria sabia que a gratidão não era suficiente. Ela precisava de um ato heróico, e ela orquestra o plano mais cruel de todos. Ela contrata sequestradores para capturar Sofia, levando-a para uma fábrica abandonada. Em seguida, ela se posiciona como uma segunda vítima, sendo capturada junto. A ligação para Hugo é feita. Ele precisa escolher qual das duas mulheres salvar. Para ele, não há escolha. Ninguém vai machucar a Sofia. Ele ruge. Ele e seus homens invadem a fábrica, prontos para a guerra. O cenário é um caos. Sofia está amarrada. Os sequestradores a usando como escudo. Hugo está pronto para trocar sua vida pela dela. Mas, no momento de maior tensão, Maria executa seu ato final. Ela se joga na frente de Sofia, protegendo-a de um dos bandidos e tomando uma facada na barriga que era destinada à rival. Ela desaba nos braços de Hugo, sussurrando: "Eu paguei minha dívida, te salvando de novo." O caos é neutralizado. Os bandidos são capturados, mas o dano está feito. Maria é levada às pressas para o hospital como uma heroína. A facada foi profunda, atingindo seu útero e deixando-a estéril para sempre. Sofia está segura, seus bebês estão bem, mas ela perdeu. Ela foi salva, mas foi Maria quem se sacrificou. Agora, Hugo não tinha apenas uma dívida de vida com Maria. Ele devia a ela a maternidade que ela nunca teria. De volta à mansão, a atmosfera é de gelo. Hugo, atormentado pela culpa, se distancia. Sofia, vendo o homem que ama cuidando da mulher que tentou matá-la, entende a genialidade do plano. Maria não queria matá-la. Queria acorrentar Hugo a ela para sempre com uma dívida impagável. A guerra não era mais por dinheiro ou poder. Era pela alma de Hugo Costa. E Sofia estava prestes a lutar a batalha mais difícil de sua vida. Enquanto Maria Mendes se recuperava no hospital, recebendo a simpatia de toda a família como uma mártir, Hugo Costa agia nas sombras. Ele não era um homem movido pela emoção, mas pela lógica brutal. A heroicidade de Maria foi perfeita demais. Ele ordena que os sequestradores capturados sejam interrogados. A noite toda, os gritos ecoam no armazém de punição. Ao amanhecer, a verdade emerge, manchada de sangue. Foi tudo um teatro. Maria não apenas planejou o sequestro, como ordenou que a facada fosse precisa o suficiente para causar danos permanentes, mas não fatais. Ela se feriu para criar uma corrente inquebrável de culpa. Hugo retorna ao hospital. Maria o recebe com lágrimas nos olhos. "Hugo, estou com tanto medo! Não me deixe!" Ele a encara. O rosto, uma máscara de gelo. "Você não é minha salvadora," ele diz, a voz cortando o ar. "Você é a arquiteta da sua própria desgraça." Ele joga as confissões assinadas pelos sequestradores na cama dela. O rosto de Maria se transforma de tristeza para pânico e, finalmente, para ódio puro. "Eu era para ser a protagonista!" Ela grita. "Você roubou o que era meu." Hugo se vira. "Livre-se dela." Ele ordena a Miguel. Maria Mendes, a falsa heroína, desaparece. Seu destino um mistério que ninguém se atreveria a questionar. Com Maria fora do caminho, Hugo foca no verdadeiro fantasma de seu passado, o assassino de seu pai. A confissão de Maria, antes de ser levada, o assombra. Foi alguém que você nem imagina. As pistas o levam a um nome: Tomás, o médico da família, o mesmo que atestou sua infertilidade anos atrás. Hugo descobre uma conexão ainda mais sombria. Tomás era o marido secreto de sua própria irmã, Isabel, a mãe de Rui. O desprezo da família Costa por sua origem humilde os levou a se casar em segredo. O quebra-cabeça começa a se montar. Hugo organiza um exame de rotina para Sofia, com Tomás presente.
Mas é uma armadilha. No momento em que Tomás prepara uma injeção, supostamente para suporte à gestação, Hugo invade a sala. Que remédio é esse? Ele pergunta. Tomás congela. O confronto é brutal. Tomás confessa tudo. O pai de Hugo havia descoberto seu relacionamento com Isabel e ameaçou deserdá-la. Para proteger seu futuro e garantir a herança para seu filho, Rui, Tomás sabotou os freios do carro, causando o acidente fatal. A infertilidade de Hugo foi uma mentira contada por anos para garantir que Rui fosse o único herdeiro. E a injeção que ele segurava não era de suporte, era um veneno para induzir um aborto. No clímax da confissão, Isabel e Rui entram. A família inteira está reunida para a queda final. Isabel, desesperada, implora pela vida do marido. Rui, vendo seu futuro de luxo desmoronar, se desespera. Tio, ele é meu pai. Perdoe-o. Hugo os encara com um desprezo absoluto. Quem machucou a Sofia? Eu não vou perdoar. Quem matou meu pai vai para o inferno. Ele dá a ordem. Tomás é arrastado para fora. Isabel e Rui são banidos, proibidos de pisar em Pequim para sempre, despojados de seus nomes e fortunas. A guerra pela herança acabou. O império agora pertencia, por direito, a Hugo, Sofia e seus 4 filhos. O tempo passa. A paz finalmente reina na mansão Costa. Hugo e Sofia, agora casados, estão mais unidos do que nunca. Ele, que antes era uma figura de medo e escuridão, se transforma na frente dela, mostrando um lado terno e até envergonhado. Ela, que era uma estudante frágil e humilhada, se torna a matriarca inquestionável da família. Uma mulher de força e graça que todos respeitam. A verdadeira batalha começa quando os quádruplos nascem. 2 meninos e 2 meninas que transformam a fortaleza silenciosa em um playground caótico. As noites de Hugo não são mais gastas planejando estratégias de negócios, mas tentando negociar um tempo a sós com sua esposa, sendo constantemente interrompido por 4 pequenos seres que exigem a atenção total da mãe. A cena final é emblemática. Hugo entra no quarto, esperando encontrar Sofia sozinha. Em vez disso, ele a encontra na cama, rodeada pelos 4 filhos. Papai, mamãe, queremos dormir com vocês! Eles gritam em uníssono. Hugo, o temido Senhor 9, o homem que fazia Wall Street tremer, suspira em derrota. Ela é minha esposa. Ele resmunga. Ela devia dormir com o papai. Uma de suas filhas o encara com um olhar desafiador. Mamãe, papai está me maltratando. Sofia ri, o som enchendo o quarto. Hugo Costa, se você continuar tratando mal os bebês, vai dormir sozinho na sala. Ele olha para sua esposa, a mulher que virou seu mundo de cabeça para baixo, e para os 4 pequenos herdeiros que agora comandavam sua casa. Ele havia vencido a guerra pelo império, mas havia perdido completamente a batalha pelo controle de seu próprio quarto. E olhando para a família que ele nunca pensou que teria, ele percebe que nunca foi tão feliz em toda a sua vida. A traição de seu namorado não a destruiu. A levou para os braços do único homem que poderia lhe dar o mundo e se tornar o rei de seu coração.